Oi, oi, pessoal! Tudo beleza? Vamos começar a aulinha dessa semana? Estou aqui atrasada para gravar essa aula, mas compromisso é compromisso. Vou gravar a aulinha dessa semana para vocês, para a gente poder reservar esse tempinho, né? Para conversar sobre energia solar fotovoltaica e você, dono de casa, poder fazer a melhor escolha para a sua casa, do melhor sistema, algo que no futuro possa não te dar dor de cabeça. Esse é o nosso objetivo aqui desse canal do YouTube e de outra mídia social que talvez você esteja vendo esse vídeo. Sobre o que nós vamos falar hoje? Já faz algumas semanas que a gente vem conversando sobre novidades do setor e na aulinha de hoje eu gostaria de voltar a falar sobre conceitos, né, de energia solar fotovoltaica que te afetam. Então, qual é o conceito que nós vamos ver hoje? O conceito que nós vamos ver hoje é essa questão da compensação. Nós vamos entender o que é essa compensação da energia solar fotovoltaica, que é, né, no fim das contas, o objetivo da gente ter a energia solar em casa, que é reduzir a conta de luz. Mas como que acontece essa compensação? É isso que nós vamos ver hoje na aula de número 79. E como não podia deixar de faltar, a gente precisa ter uma aula organizada. E para ter uma aula organizada, eu dividi essa aula em alguns tópicos. Qual que é o primeiro tópico? Primeiro nós vamos entender o que é essa tal dessa compensação. Esse é o primeiro ponto. Depois nós vamos ver como que funciona a compensação. Nós vamos relembrar alguns conceitos a respeito de taxa mínima, que é o máximo que a energia solar fotovoltaica consegue derrubar a sua conta de luz. Depois nós vamos ver essa questão de compartilhamentos. É possível compartilhar? Como fazer esse compartilhamento? E por último, também, como é costume das nossas aulinhas semanais, eu vou deixar aqui uma dica de aplicação para que vocês possam colocar em prática esse conhecimento que vocês estão aprendendo hoje, porque conhecimento não colocado em prática, aquele jargão, né, muito conhecido, a gente esquece. Belezinha? Então vamos dar início à aulinha de hoje? Maravilha! Primeiro conceito é a definição. Então vamos definir o que significa esse sistema de compensação. Ó, antes de tudo, eu deixei até aqui grifado a palavra sistema. O que seria um sistema? Sistema é um conjunto de elementos. Se você for num dicionário, você vai ver essa definição da palavrinha, o significado, né, da palavrinha sistema. Então, por que eu posso aplicar a palavra sistema a esse conceito de compensar, de compensação? Porque é necessário um conjunto de elementos jurídicos envolvendo leis que permita que esse arranjo se torne uma realidade na sua casa. Então, ao longo de todo o histórico de evolução da energia solar fotovoltaica no nosso país, a gente passou por várias resoluções junto à ANEEL, até que a mais recente é a resolução 482, né, a mais famosa, inclusive. E depois a gente teve a Lei 14.300, agora do início de 2022, que foi aprovada dia 6 de janeiro, que é chamado de marco legal. Então, percebe, ao longo da história foi feito ajustes jurídicos que permitem que você hoje usufrua desse sistema de compensação. Então, por isso que a gente usa essa palavrinha sistema. Porque normalmente a gente é mais comum, né, ver essa palavra associada a outras disciplinas, vamos falar assim. E aqui nós vamos trazer um referente à compensação de energia elétrica, tendo esse conceito de que se refere às leis que permitiram a gente chegar aqui. Maravilha, agora a gente entendeu o que é sistema. O que é o sistema de compensação? O sistema de compensação, ele permite que a sua energia excedente gerada pela unidade consumidora, ela seja injetada na rede da concessionária. Não se assustem com essas palavrinhas não, que daqui a pouco a gente vai ver uma figura que vai ajudar um pouco mais. Mas o conceito aqui é o seguinte: aquilo que você gerou em excesso no telhado da sua casa, ele vai ser lançado na rede da concessionária. Ele vai ser, a palavrinha usada é injetada. E a concessionária, ela vai passar a funcionar como se fosse aqui, ó, uma bateria virtual. Por quê? Ela vai armazenar a sua energia excedente para uso futuro. É isso. Então,
O sistema de compensação é esse arranjo que permite que você coloque na rede da concessionária aquilo que você produziu em excesso, ela armazene essa energia de alguma forma, que a gente vai ver daqui a pouco, e você possa depois usar essa energia no momento futuro. Esse é o conceito. Belezinha? Show! Agora que nós entendemos essa parte da definição, vamos para uma figura que vai ajudar um pouco mais o entendimento. Como que funciona esse sistema de compensação? Então você vai ter lá no telhado da sua casa algumas placas gerando energia elétrica, né? Aqui nessa casinha dessa figura há um certo exagero. Bom, é um desenho em quadrinhos, é para fazer a gente pensar. Normalmente uma casa tem entre 4 e 12 placas, casas de alto padrão entre 12 e 20 placas. Aqui tem várias, né? Mas é para a gente fixar a ideia. Então, imagina que tem lá as placas, os módulos fotovoltaicos em cima da sua casa e eles vão receber a energia vinda do sol, que são os raios luminosos do sol. E essas placas vão fazer a maravilha tecnológica, que é transformar esses raios do sol em energia elétrica, que é o que é mostrado aqui no item 1. Essa energia produzida nas placas, ela não é apropriada para uso na casa. Ela ainda não está pronta para você usar na sua casa. Por isso, ela precisa passar por um equipamento que nós chamamos de inversor. Aí sim, esse inversor ele vai converter essa energia das placas, que é uma energia que nós chamamos de energia contínua, para o tipo de energia alternada, que é aquela que os nossos equipamentos necessitam para funcionar. E depois de passar por um dispositivo de proteção no seu quadro elétrico, ela vai alimentar a sua casa, os seus eletrodomésticos, a sua geladeira, o seu fogão, o seu ar-condicionado, né, a sua iluminação, o seu chuveiro. Beleza. Então, produzir energia, imediatamente consumir, é um conceito que eu já repito aqui com vocês algumas vezes, é seu. Não se discute isso. Entenderam? Então, produziu, foi para sua casa, imediatamente você consome. Por que, Laura, vai para minha casa? Porque a corrente elétrica, que é essa setinha, que é representada por essa setinha, ela gosta do caminho mais fácil. É mais fácil, existe uma menor resistência elétrica que permite isso, ela ir para a sua casa do que ela sair para ir para fora, para ir para o poste. É por isso que ela vai para a sua casa. Entendeu? Show. Então vamos continuar nosso entendimento. Beleza. Mas e aquilo que eu produzi aqui no meu telhado, porém eu não consumi na minha casa? Essa é a chamada energia excedente. E é aí que ela vai seguir essa setinha amarela que nós estamos vendo aqui, ó, e ela vai ir para o seu relógio. Esse movimento de você pegar a sua energia excedente e ir para o relógio é chamado de energia injetada. Essa é a energia injetada. Aqui vai para o relógio. Beleza. Esse relógio, ele vai registrar essa energia que você está produzindo em excesso, o quilowatt-hora. Então, por isso que a gente chama de bateria virtual, porque na verdade ela não existe fisicamente. É um registro, como se fosse uma conta do banco. Vamos pensar na conta do banco que vai ficar mais fácil da gente entender. A gente não movimenta dinheiro através de cartão de crédito, através do Pix, através de uma transferência bancária. A gente pegou a nota do dinheiro na mão? Não, a gente não pegou a nota do dinheiro na mão. A gente só fez um movimento com números, não foi? Entra dinheiro na conta bancária, sai dinheiro da conta bancária. A mesma coisa vai acontecer aqui. A sua nova conta de luz com energia solar fotovoltaica, ela vai parecer uma conta energética, como se fosse um extrato energético. Vou pôr aqui extrato, para poder ficar mais fácil da gente entender. Uma conta, um extrato de quê? De energia. E aí ela vai passar a registrar a sua energia injetada, que foi isso daqui que eu escrevi aqui embaixo. Ó. Então, nessas linhas aqui
da conta de luz, essas linhazinhas aqui. Eu trouxe como exemplo a CPFL Piratininga, que é a concessionária que atende a região aqui que eu trabalho. E nessas linhas aqui vai ser possível você ler, observar a sua energia injetada. Beleza, mas estamos aqui de dia. E quando tiver de noite? De noite não tem sol. Como funciona? À noite você pede para a concessionária de volta, vamos falar assim, a sua energia que você injetou durante o dia, que é essa seta vermelha aqui. E essa daqui passa a ser a sua energia consumida. Certo? E onde está essa energia consumida lá na conta de luz? A energia consumida na conta de luz também está nessas linhas aqui. É o registro do seu consumo. Se eu tiver um dia que não tem sol forte, está um dia nublado, está chovendo, também não vai ser possível você produzir a sua energia elétrica e consumir imediatamente. Então, você também vai precisar consumir da concessionária. Então, todo esse movimento de ida e volta da energia é registrado pelo seu extrato de energia, que é a sua conta de luz, que é a nossa bateria virtual vista no slide anterior. Entenderam? Então, aqui está a bateria virtual. A bateria virtual é a sua conta de luz, que é registrado pelo relógio. Então, o relógio registra os dados e a concessionária tem lá, né, os computadores dela que fazem os cálculos, e você pode observar o resultado desses cálculos através da conta de luz, que é a sua bateria virtual. Entre aspas, né? Ela não existe. Fisicamente ela não existe. São números, né, que vão e que vêm. Como a sua conta de banco que você olha no celular também, não é algo que você pegue, né? Não posso pegar a minha conta do banco. Da mesma forma, você não pode pegar essa bateria virtual. Beleza. Agora vamos entender um outro conceito super importante dessa questão da compensação de energia. Mas, Laura, essa energia que eu injetei na rede, por quanto tempo eu posso deixar ela guardadinha lá nessa bateria virtual? Você pode deixar ela guardada lá por 60 meses. Isso é chamado de crédito energético. Aonde está na conta de luz? Na conta de luz da CPFL Piratininga está aqui embaixo. Ó. Entre a primeira e a segunda linha disso que está escrito aqui, nesse campo aqui onde eu estou passando o mouse, aqui registra o seu crédito, inclusive se você tem saldo a expirar. Quando que esse saldo expira? Após 60 meses. Então, você tem 60 meses para usar o crédito que você colocou nessa bateria virtual. Quanto que é 60 meses? Se eu não me engano, é 5 anos, mas eu vou fazer a conta aqui. Eu peguei a calculadora, que é para não cometer gafes. É isso mesmo, é 5 anos. Então, você tem 5 anos para poder usar essa energia que você injetou na rede. É por isso que a gente faz gerar mais no verão, que tem mais sol, para guardar nessa bateria virtual, para ter uma gordurinha e depois usar no inverno. É esse o motivo. Belezinha? Show? Entendemos então como funciona? Muito bom. Agora eu queria trazer outro conceito importantíssimo para a gente entender esse sistema de compensação. A energia solar fotovoltaica aqui, que produz a sua energia elétrica, ela não reduz a conta de luz para zero. Aqui. Esse monte de asterístico aqui, inclusive essa conta tem um monte de asterístico, não quer dizer que a conta foi zerada, tá, gente? Quer dizer que não atingiu o número, o valor, né, em dinheiro de faturamento mínimo da concessionária. Se eu não me engano, aqui é R$70. Então, tipo, essa casa produziu muita energia. Esse mês aqui não atingiu 70, mas no mês seguinte, como vai somar os 2 meses, aí é bem provável que aconteça de aparecer aqui o valorzinho para pagar. Isso acontece comigo, inclusive. Vou dar aqui um exemplo, porque eu tenho energia solar fotovoltaica lá na casa da minha mãe, em outra cidade. Eu compenso aqui no apartamento e acontece às vezes de 1, 2 meses vir com asterístico, aí no terceiro mês aí vem um valorzinho. Inclusive esse mês eu paguei acho que foi R$89 de conta de luz depois de 3 meses sem pagar. Funciona? Funciona. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre essas questões de modalidades de compensação, mas só para deixar claro que a energia que você produz não zera a sua conta de luz. Não zera. Tá. Não zera por quê? Por causa da existência da taxa mínima. Então, lá nas resoluções, lá na Lei 14.300, tem lá um parágrafo, lá um trecho da lei, que explica que
a energia solar fotovoltaica ela vai derrubar a sua conta de luz até a taxa mínima. Então, você tem que pagar a taxa mínima de qualquer forma. Assim como acontece com a conta de água. Você já percebeu? Se você tiver 0 metros cúbicos de consumo na sua casa, com relação à água, você tem que pagar a taxa mínima. Não tem como fugir. Então, você sabe do que eu estou falando. Isso também se aplica à conta de luz. Beleza, agora nós já sabemos que a energia solar derruba a conta até a taxa mínima. Mas qual é a taxa mínima? Aí vai depender dos cabos que chegam na sua casa. Aqui, ó. Esses cabos que descem aqui, ó. Existem algumas formas dessa ligação acontecer. 1, 2, 3 fios, 4 fios. Isso depende do quê? Isso depende da carga, da sua carga instalada. Então, quando você comprou a sua casa, talvez já estivesse pronto. Agora, se você construiu, você tinha um terreno, construiu, precisou fazer do zero, provavelmente você teve que pagar para uma empresa de poste padrão colocar o poste na sua casa. Para poder colocar o poste, ela deve ter te perguntado quais são os seus equipamentos, seus eletrodomésticos que você tem em casa. Por quê? A soma da potência desses eletrodomésticos e considerando um fator de utilização, tipo, você não liga tudo ao mesmo tempo, então o que provavelmente você vai ligar ao mesmo tempo, essa carga calculada é chamada de demanda, porque demanda é o que você vai usar provavelmente ao mesmo tempo, e é essa demanda que é em quilowatts é que determina se o seu sistema de entrada vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Retomando aqui. Então, eu já sei que eu preciso que a minha conta de energia, quando eu tenho energia solar fotovoltaica na minha casa, ela vai reduzir só até a taxa mínima. E eu preciso entender quanto que é essa taxa mínima. Beleza. Então, se eu tiver um sistema monofásico, que é normalmente uma carga baixinha, uma família pequena que consome muito pouco, aqui na região de Jundiaí, então vamos deixar isso bem claro, tá? Eu estou falando aqui na região de Jundiaí, porque dependendo da concessionária, dependendo do local do Brasil, isso muda. Então isso vale para cá. Como que funciona? Um sistema monofásico, ele é composto de uma fase representada por essa linha preta aqui, como se fosse um fio preto, e um neutro representado por essa linha azul. Então, chega na casa 2 fios, uma fase e um neutro. Isso é chamado de monofásico. Mas também pode acontecer de chegar uma fase e outra fase. Se eu for lá com o multímetro medir, aqui eu vou medir 127 volts, então entre uma fase e um neutro eu vou medir 127 volts. E se estiver chegando duas fases, eu vou medir 220 volts. Porém, se você olhar lá na sua conta de luz, nesse campo aqui, ó, bem aqui, ó, nessa região, vai estar dizendo para você se a sua casa é monofásica, bifásica ou trifásica. Entenderam? Então, isso aqui gera um pouco de confusão. Fala assim, ué, mas fase com fase não é bifásico? Então, a concessionária considera monofásico. Por quê? Porque ela está mandando só duas fases, só 2 fios. E nesse caso aqui é mais claro, é mais fácil de entender, é uma fase só, mono mais um neutro, que é 127 volts. Então, se eu tenho essa configuração de um sistema monofásico na minha casa, a minha taxa mínima é de 30 kWh mês. Então, o mínimo que eu tenho que pagar para a concessionária é 30 kWh mês. Eu vou fazer aqui uma conta com vocês. Ó, dá para fazer de cabeça. Vamos supor que seja 1 para 1. 1 kWh é igual a R$1. Então, nesse caso aqui, a minha taxa mínima é de R$30. Mas é que a conta não é só a taxa mínima, tem iluminação pública. Então, vamos supor que eu pague R$10 de iluminação pública, que é a iluminação da rua. Então, a sua conta de luz vai reduzir no máximo até R$40. Entenderam? Então, essa é uma configuração. Agora, vamos para outra configuração. Um sistema bifásico. Então, num sistema bifásico, chega. Vamos lá. Chega aqui. Um cabinho preto representando uma fase, outro cabinho preto representando a outra fase, e aí tem o neutro. Então, chegam 3 fios. Nesse caso, é considerado como sendo bifásico puro.
Se eu medir com o multímetro aqui, ó, entre uma fase e outra fase, colocar uma ponta do multímetro aqui e outra ponta do multímetro aqui, eu também vou medir 220 volts. Se eu medir entre o preto e o azul aqui, ó, aí eu vou ter 127 volts. Entenderam? Eu tenho as duas tensões no poste da minha casa. Então, nesse caso de um sistema bifásico, eu tenho 50 kWh por mês, como sendo a taxa mínima. Entenderam? O que determina se a minha casa é monofásica ou bifásica? Vamos ver se vocês se lembram do conceito, né? Do entendimento. O que determina se a minha casa é bifásica ou monofásica é a demanda, são as cargas, é o que eu tenho de equipamento na minha casa. Quanto maior o equipamento, eu vou precisar que a concessionária me mande mais energia. Então, ele, em vez de ser monofásico, passa a ser bifásico, e daqui a pouco a gente vai ver o trifásico. Na prática, o que isso impacta? A bitola do fio. Quanto mais forte for, vamos falar assim, quanto maior for a demanda, maior é a grossura do fio que eu tenho que comprar do cabo de alimentação, a bitola. Quer ver? Eu vou falar até números aqui. Para vocês terem uma ideia, uma casa monofásica, normalmente, a bitola do cabo de entrada é de 16 milímetros. Aqui em Jundiaí, tá, gente? Nesse sistema que a gente está conversando aqui. Quando é bifásico, normalmente é 25 milímetros. Tá vendo aqui? Como muda? Um cabo de 16 é mais barato do que um cabo de 25. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você escolher o seu poste padrão. Quando a casa é nova, né? Quando você compra um terreno e vai construir do zero. Tá. E o próximo, qual que falta? Falta o trifásico. Então, como que é um sistema trifásico? Um sistema trifásico que chega lá no poste da sua casa, ele vai chegar uma fase, duas fases, três fases e um neutro. Então, está chegando 4 fios. Nesse caso, a taxa mínima é de 100 kWh por mês. Então, se eu tiver um consumo baixo numa casa trifásica, nem compensa colocar energia solar fotovoltaica, porque ele não vai derrubar. Não consegue, por causa da taxa mínima. Isso, inclusive, às vezes é um problema. Se é uma casa que tem pouco uso, o sistema trifásico inviabiliza a instalação da energia fotovoltaica. Isso já aconteceu comigo. Eu fui conversar com um cliente, fui muito honesta com ele, a gente conversou, expliquei tudinho e falou, não dá para instalar porque era inviável. Porque a energia não ia derrubar a conta dele, a energia fotovoltaica, porque ele tinha um consumo baixo e o sistema de entrada dele era trifásico. Entenderam? Só para ficar mais claro aqui, se eu colocar um multímetro aqui, ó, entre uma fase e outra fase, o que eu vou medir? 220. Tanto faz as fases aqui, ó, entre duas fases vai ser 220. Se eu medir em qualquer uma das fases com o neutro, vai ser 127 volts. Essa é a ideia, tá? Para que vocês entendam aí um pouco de conceito de elétrica, mas da onde que vem esse monofásico, bifásico e trifásico. Então eu ensinei vocês de duas formas de descobrir, olhando o número de fios que chega na sua casa, se chega a 2 fios é monofásico, se chega a 3 fios é bifásico, se chega a 4 fios é trifásico. Aonde você vê isso? Aqui, ó, na cabeça do poste, aqui, na parte de cima do poste, você vai ver os cabos saindo do poste da rua para o poste da sua casa. Esse é um ponto. E eu também ensinei vocês que dá para ver isso aqui, ó, na conta de luz. Nesse cantinho aqui da conta de luz, do lado direito aqui, ó, em cima, você também consegue identificar se sua casa é monofásica, bifásica ou trifásica para saber qual que é a sua taxa mínima. E isso é super importante dentro do que nós estamos conversando, que é o sistema de compensação. Certo? Então, o sistema de compensação, ele vai compensar, ele vai diminuir a sua conta de energia elétrica, a sua conta de luz, até a taxa mínima, certo? Maravilha. Agora que nós entendemos tudo isso, vamos continuar com nossos entendimentos de conceitos. Tá, Laura, essa energia que eu produzi na minha casa, eu posso compartilhar? E aqui tem uma foto que ajuda bem a gente entender esse arranjo. Aqui embaixo eu tenho uma área residencial, certo? Casinhas. E aqui em cima, ó, eu tenho uma área predial. Vários prédios.
Será que essa minha energia fotovoltaica produzida no telhado, ela pode ser compartilhada com outras casas ou necessariamente eu tenho que usar somente na minha casa? Se pode, como? A ótima notícia é que sim, a energia solar fotovoltaica ela pode ser compartilhada. Então, não é apenas na sua casa que você pode usar a energia que você produziu. Você pode usar só na sua casa se você quiser? Pode, não tem problema nenhum. Mas se você quiser compartilhar com outras casas, sim, você também pode. A lei permite isso. Vamos entender como isso pode ser feito? Que de repente você pode ajudar sua mãe, seu pai, um tio, uma tia, alguém que seja de confiança, né? Porque senão aí você vai ter outros problemas. Não com a energia solar, mas problemas familiares. Brincadeira. Vamos lá? Vamos ver como é que a gente pode compartilhar essa energia? Trouxe aqui a mesma figura para que a gente possa entender. Ó, vamos só voltar aqui para relembrar um conceito. Primeira forma de usar a energia que eu produzi no meu telhado. Ó, vou marcar aqui, número 1. Qual que é a primeira forma? A primeira forma é para mim, na minha casa. Vou botar eu aqui, ó. Produzir no meu telhado, vamos voltar lá na figura. Produzir no meu telhado e consumo na minha casa. Então, é minha. Então, vou botar eu aqui, ó, para vocês entenderem. É minha. Vou usar energia para mim. Eu uso energia. Essa é a primeira forma. Certo? Então, vamos agora falar da segunda. A segunda forma é o chamado de autoconsumo remoto. O que seria o autoconsumo remoto? O autoconsumo remoto é o seguinte, ó. Imagina que eu estou morando nessa casa aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó? Vou rabiscar aqui, ó. Eu aqui, ó. Eu tô morando nessa casa aqui, ó. Aqui embaixinho, tá vendo? Rabiscando de vermelhinho aqui, ó. Eu moro aqui. Minha mãe mora aqui, ó, nesse prédio aqui, ó, num apartamento aqui desse prédio. São locais diferentes, concorda? Um tá num bairro, o outro tá no outro bairro. Eu posso, através dessa modalidade de autoconsumo remoto via documentação, compartilhar a energia que eu produzi no meu telhado com o apartamento lá do outro lado da cidade. Eu posso fazer isso. Entenderam? Mas existem algumas regras. Quais são essas regras? Tem que ser a mesma concessionária. Então, por exemplo, se aqui é CPFL Piratininga, lá também tem que ser CPFL Piratininga. Essa é a primeira regra. Qual que é a outra regra? Tem que ser o mesmo CPF. Também pode ser o mesmo CNPJ, não tem problema. Quer dizer, entre empresas, desculpa, sendo a mesma empresa também. Ué, mas não é sua mãe? Tá, mas é minha mãe, é de confiança. Quem paga a conta de luz da minha mãe sempre fui eu. Então, a conta de luz está no mesmo CPF. Então, eu posso fazer isso. Através de um documento chamado anexo G, eu passo uma porcentagem do que eu produzo em casa para minha mãe que mora no apartamento. Um exemplo, né? Na minha vida pessoal é ao contrário. A minha mãe morava, né, numa casa, agora ela está aqui comigo, e eu moro no apartamento. Mas eu trouxe aqui esse exemplo para que vocês possam entender melhor. Tá, então existem aqui 3 pontos a considerar para a gente decorar, para entender o que é o autoconsumo remoto. Tem que ser a mesma concessionária, tem que estar no mesmo CPF, também pode ser CNPJ, mas vamos falar de casinha, mesmo CPF, e tem que ser locais diferentes. Prestar atenção na regra? Maravilha, agora vamos entender uma outra coisa. Eu disse locais diferentes, eu não disse mesma cidade. Então, podem ser cidades diferentes. Exemplo, para quem mora aqui na região de Jundiaí vai entender facinho. Ó, eu estou aqui em Jundiaí. Jundiaí é CPFL Piratininga. Só que Campo Limpo Paulista, que é quase 40 minutos de carro daqui, também é CPFL Piratininga. E eu posso sim produzir lá em Campo Limpo e usar aqui em Jundiaí cidades diferentes, distantes. Certo? Então, cidades diferentes pode.
desde que seja a mesma concessionária de energia. Aonde isso é usado com muita frequência? Em Minas Gerais, porque lá é CEMIG e o estado inteiro é a mesma concessionária. Então, se a pessoa tiver a casa num centro urbano e tiver uma casa num sítio, não tem problema nenhum. Ela pode compartilhar a energia do sítio com a casa, a energia do sítio com o apartamento, desde que seja o mesmo CPF, tá tranquilo, entendeu? Aqui na região de São Paulo isso é um pouco mais complexo, porque existem várias concessionárias próximas. Aqui perto mesmo da cidade de Jundiaí tem CPFL Paulista, aí já não vale, não é a mesma. Tem a Eletro, também não vale, CPFL é diferente. Tem a Enel, também não vale, é concessionária diferente, entenderam? Então aqui para a gente é mais complexo, mas em estados em que é a mesma concessionária para o estado todo, isso daqui é tranquilo de ser feito. É tudo via documento. Então é possível sim você compartilhar sua energia através do autoconsumo remoto. Belezinha? Show? Ótimo. Então vamos continuar nosso entendimento. Qual que é a outra forma de você compartilhar energia? É uma forma de compartilhar energia chamada de geração compartilhada. Cuidado para não confundir. Geração compartilhada parece muito, né, com autoconsumo remoto, mas não, são coisas diferentes. Nós estamos na terceira modalidade. Vamos entender como é que funciona essa geração compartilhada. Ó, imagina que esse grupo de casinhas aqui, ó, que está aparecendo aqui, todo mundo, né, elas estão juntas numa mesma área. Os moradores, eles conversam, fazem reuniões entre si e criam uma cooperativa, um consórcio. E aí eles falam o seguinte, ó, tem um terreno aqui vazio aqui perto, do ladinho, na mesma área, e a gente vai construir nesse terreno aqui uma usina. Uma pequena fazenda solar. Normalmente de solo, né? Não precisa ser necessariamente no solo não, tá? Pode ser num telhado de uma das casas aqui que seja gigante e que esse dono dessa casa, via contrato, né, lá da cooperativa, do consórcio, tudo acordado por contrato, disse que sim, ele vai compartilhar a energia gerada na casa dele ou no terreno dele com todo mundo que faz parte desse, vamos pôr aqui, consórcio. Então, a energia compartilhada, ela ocorre na mesma área e através de uma reunião de consumidores. Então, aqui eu tenho os Cs, unidades consumidoras diferentes, tá? Foi via acordo, via um contrato, que se chegou, né, em algo, um denominador comum em todo mundo, em que se ia construir uma única usina e essa usina ia ser dividida a geração dela, ia ser compartilhada com todo mundo que faz parte daquele consórcio. Entenderam? Então, cuidado. Aqui tem que estar na mesma área. Aí você pega e fala, ô Laura, e aquele esquema lá de aluguel, não usa isso daqui? Usa. Usa sim. Usa geração compartilhada. Só que aí existe advogados que vão entrar com alguns documentos que permite que isso aconteça em locais diferentes. Mas via de regra é a mesma área, para a gente não ter que entrar nesse aspecto jurídico, certo? A definição da concessionária diz isso. Tem que ser uma reunião de consumidores, tem que estar na mesma área, tem que estar todo mundo acordado via um contrato, é um tipo um consórcio ou uma cooperativa. Certo? É fácil aprovar um projeto desse? Não, não é fácil. É muito mais difícil do que o autoconsumo remoto. Então, esse projeto aqui ser aprovado envolve aí uma certa energia extra e paciência para poder dar certo. Certinho? Mas estou contando aqui para vocês que existe. Então, existe o autoconsumo remoto. Na verdade, nós falamos do primeiro, né? O primeiro é eu produzi, eu uso na minha casa. Segundo, autoconsumo remoto. Eu produzo na minha casa e compartilho com outra casa. Mesmo CPF, mesma concessionária, não precisa ser a mesma cidade. Agora nós vimos a geração compartilhada, onde eu tenho uma reunião de pessoas que decidem compartilhar a energia gerada em algum lugar via documento, vamos falar assim, certo? Agora vamos para a quarta modalidade. Essa é a quarta modalidade, essa é nova. Antes era difícil fazer isso.
Mas agora, com a Lei 14.300, ficou bem mais tranquilo. Inclusive, no próprio site da concessionária já está lá para fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, rotineira, como as outras que nós conversamos antes. EMUC. O que é o EMUC? EMUC significa empreendimento com múltiplas unidades consumidoras. Nós estamos falando de prédios, então nós estamos falando dessa área aqui em específico. Prédios para que possam compartilhar a energia fotovoltaica gerada, usam esse modo, esse sistema de compensação chamado de EMUC. Quais são as regras do EMUC? Precisa ser um prédio, não necessariamente residencial, pode ser comercial também. Os apartamentos ou as salas comerciais, elas têm que ter os Cs independentes. Na prática, ela tem que ter relógio independente. Esse local ele tem que ter áreas comuns, por exemplo, iluminação do estacionamento, né? Bombas de esgoto. Então, ele tem que ter áreas comuns que têm relógios de medição independentes. E tem que estar no mesmo empreendimento, tá bom? Então, aquele condomínio, aquela área do condomínio. Então, vale para aquela área do condomínio. Ó, eu vou fazer aqui um exemplo. Vamos tentar entender. Ó, daqui é um terreno, tá certo? Vamos olhar esse terreno visto de cima. Então, aqui estão 3 bloquinhos de apartamento, certo? Aqui, 3 bloquinhos de apartamento. Aqui passa uma rua, aqui, ó, a rua principal. Aqui tem uma portaria, certo? Ó, isso é um condomínio, famoso condomínio, tá? Então, aqui está apartamento, aqui está prédio, prédio, prédio. Como que funciona? Como que acontece a parte elétrica aqui? Normalmente, eu tenho aqui o poste da rua, ó. Aqui está o poste lá na rua. E aí, em média tensão, então não é em 220, vem aqui em 13.800. Vem lá os famosos 4 fios. Ó. Vou tentar desenhar aqui os 4 fios, as 3 fases e o neutro. Aqui vem 13.800, 13,8 kV. Minha gatinha está passando aqui. Aí aqui ó, vai ter um transformador, um trafo. Aí esse trafo, ele vai sair com essa energia aqui, ó, em 220, que é o que usa nos apartamentos. Mas ainda não foi para o apartamento, vocês estão vendo? Por quê? Porque ele tem que passar para um negócio chamado centro de medição. Aí nesse centro de medição, tem todos os relógios dos apartamentos, porque cada apartamento ele é considerado uma unidade consumidora. Então aqui tem vários relógios. E desses relógios sai um negócio que a gente chama de prumada, né? Que sobe para o apartamento, para todos os apartamentos. Aí sim vai subir aqui a energia que vai alimentar os apartamentos ou as salas comerciais. Certo? Então, eletricamente falando, é assim que funciona um EMUC. Por que o EMUC é tão especial? Por quê? Porque os apartamentos, quando você recebe a sua conta de luz, é para CPF, então é para pessoa física. Só que as áreas comuns do condomínio pertencem ao condomínio e é uma empresa, então é um CNPJ. Então o EMUC ele permite misturar CPF com CNPJ. Aqui não, ó. Autoconsumo remoto. Ou é mesmo CPF ou é mesmo CNPJ. Eu não posso compartilhar de uma casa com uma empresa. Ou é casa a casa ou é empresa a empresa. Aqui não. Aqui eu misturo. Eu tenho CPF, tenho pessoa e tenho empresa. Então o EMUC é muito especial, porque ele trouxe aí essa possibilidade que antes não existia. Mas Laura, onde é que vai estar essas placas? Porque apartamento, onde vai pôr a placa solar? Ó, já existem prédios, por exemplo, da MRV, planejados, onde aqui em cima de cada prédio tá as placas solares, não tem problema, tá tudo aqui em cima, ó. Tá aqui em cima as placas solares, em cima do prédio, e aí essa energia produzida em todas as torres é compartilhada com todos os apartamentos. Ou, de repente, fazer aqui ó, um estacionamento coberto, carros que ficam aí ao tempo, também é possível fazer essa modalidade de produção. E aí você vai gerar naquele local e vai dividir com todo mundo. Então esse é o EMUC, específico para prédios. Tá aqui, ó, nessa área aqui, nessa região dessa foto que eu trouxe. Eu repeti a mesma foto, vocês viram? Para que ficasse mais fácil o entendimento de como que isso pode ser feito.
esse sistema de compensação. Belezinha? Bom, então para finalizar essa aulinha de hoje, que a gente já está aí com quase 40 minutos, eu pensei que eu ia gravar essa aula rapidinho, mas eu fico falando, né? Eu fico explicando aqui, tentando que vocês assimilem o máximo de conceito, de conhecimento possível e o relógio não para de correr. Então, qual que é a dica de aplicação que eu quero deixar para vocês? Gente, usem esse conhecimento, usem essas vantagens da energia fotovoltaica a seu favor. Que nem eu falei, vai lá, ajuda a mamãe, ajuda a tia, né? Se você pode compartilhar seu excedente com alguém, ajuda, usa. Ou então, eu moro em apartamento, que nem nesse caso do EMUC, que conversa com o síndico, entra em contato com os outros condôminos, vamos se juntar. Olha, eu já fiz vários orçamentos a respeito disso. Normalmente aumenta em torno de R$ 50 o condomínio para poder fazer o investimento. Não é nada absurdo. Não é. Imagina, ó, quanto você paga de condomínio se você mora num apartamento? Pensa aí, aumentar R$ 50 não é o fim do mundo. E aí depois de 7 anos paga e adeus conta de luz, vai diminuir o seu condomínio. Percebe? Então, tipo, no começo não vai sentir muito porque aquilo que está economizando paga aí ajuda a pagar o financiamento e você entra com um pouquinho mais para poder dar certo, porque a taxa Selic está muito alta. Senão daria para fazer isso, né? Deixa de pagar para a concessionária e paga o financiamento. Mas agora com a taxa Selic do jeito que está, não dá. Então você entra ali com um pouquinho, com R$ 50, mas depois de 7, 8 anos que pagou o financiamento da obra, acabou, o seu condomínio vai... Olha só, o condomínio vai diminuir. Vamos ver as vantagens, ó. O condomínio vai diminuir. O valor que você paga no condomínio vai diminuir. E quem mais vai diminuir? A sua própria conta de luz também diminui. Você ganha 2 vezes. Você ganha com a conta de luz e você ganha com o condomínio diminuindo. Por conta de você estar gerando a energia para todo mundo, né? E para você também. Olha que maravilha. Ah, Laura, mas de repente eu vou sair do prédio, né? Eu vou para uma casa, né? Quero mais espaço. Mas você não vai alugar o apartamento? Normalmente você vai alugar, né? Vender é mais difícil, né? Você vai se desfazer de um bem, é melhor você rentabilizar o bem, né? Então vamos pensar que você vai alugar seu apartamento. Aí você coloca lá no contratinho de aluguel que é um produtor de energia e em vez de pagar para a concessionária, você recebe o dinheiro. Então, além do aluguel, você ganha também o dinheiro que era da conta de luz que ia para a concessionária, aumenta o valor do aluguel. Então, é muito bom. A gente precisa olhar aí com o olhar, né, de investidor, o olhar das vantagens, né? Que nem a gente falou aqui, ó, da geração compartilhada, apesar dela ser mais complexa, ela é possível, né? Você se juntar, porque se é difícil fazer um investimento sozinho, se você se juntar com outras pessoas, talvez seja um pouco mais fácil. E aqui, ajudar um parente é sempre bom, né? Mas lembrem, de confiança. Cuidado para não ter problemas familiares, porque você vai ter que mudar a conta de luz para o seu nome, tá certo? Tem que ser o mesmo nome. Então, cuidado em quem você confia. Tomem cuidado, né? Meça o seu passo, mas é possível, a lei permite. Certinho, gente? Então, esse é o recadinho que eu queria deixar aqui para vocês. A dica de aplicação de hoje. Usem a seu favor essas vantagens da energia solar fotovoltaica que vocês vão fazer muito bem para vocês e para outras pessoas. Certinho? Maravilha? Agradeço quem chegou até aqui ao final dessa aulinha. Desejo aí um forte abraço, uma ótima semana para vocês. E a gente se vê a semana que vem. Não sei exatamente o dia. Eu desejo que eu consiga gravar a aula na quarta-feira à noite. Tá bom? Porque tá muito corrido, gente. Tá muito corrido. Agora, final de ano, com essa mudança que está se aproximando aí, o volume de trabalho triplicou. Mas a gente vai dar conta de tudo e eu vou continuar contribuindo para o aprendizado de vocês. Tá certo? Então, um abraço, tudo de bom. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!